A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais fascinantes e profundamente enraizadas na cultura humana. Encontrada no livro de Gênesis da Bíblia, ela descreve como Noé, seguindo as instruções divinas, construiu uma enorme arca para salvar sua família e uma representação de cada espécie animal de um dilúvio enviado por Deus para purificar a terra da maldade humana. Esta narrativa milenar é cheia de mistérios e levanta inúmeras questões sobre sua veracidade, localização e significado simbólico. Para entender o mistério da Arca de Noé, é essencial situar a história no contexto histórico e cultural em que foi escrita. O livro de Gênesis, parte do Pentateuco, tradicionalmente atribuído a Moisés, foi composto por volta de 1400 a.C., embora muitos estudiosos modernos acreditem que essas histórias foram compiladas durante o exílio babilônico dos israelitas por volta do século VI a.C. Relatos de um grande dilúvio não são exclusivos da Bíblia. Histórias semelhantes aparecem em diversas culturas antigas. O Épico de Gilgamesh, um poema épico da Mesopotâmia, descreve uma inundação global e uma arca construída por Utnapishtim. Lendas de inundações também são encontradas nas tradições sumérias, gregas, indianas e chinesas, indicando que a ideia de uma catástrofe aquática global é um tema universal. Essas narrativas levantam a questão de se todos derivam de um evento histórico comum ou se refletem medos arquetípicos sobre o poder destrutivo da natureza. Noé era um homem justo em uma época de grande corrupção. A Bíblia descreve um mundo onde a maldade do homem se havia multiplicado na terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Em meio a essa depravação, Deus decidiu purificar a terra através de um dilúvio, mas em sua misericórdia escolheu Noé para salvar a humanidade e os animais. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir a arca. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado, medindo aproximadamente 45 centímetros, faz com que a arca tenha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, o que a tornaria um dos maiores navios construídos até então. A arca deveria ser feita de madeira de gofer e coberta com betume por dentro e por fora, para torná-la à prova d'água. Noé, com a ajuda de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalhou arduamente na construção da arca. Esta tarefa monumental teria levado muitos anos para ser concluída, durante os quais Noé também pregou sobre o iminente juízo de Deus, alertando seus contemporâneos sobre o dilúvio que se aproximava. Apesar de suas advertências, ele e sua família foram ridicularizados, e ninguém mais se arrependeu de seus caminhos. Os detalhes da construção da arca mostram um conhecimento avançado de engenharia e navegação. A madeira de gofer, cuja natureza exata é desconhecida, pode ter sido um tipo específico de madeira resinosa ou uma técnica de construção que tornava a arca extremamente robusta. O uso de betume como um vedante é uma prática conhecida no Antigo Oriente Médio, usada para tornar embarcações e estruturas à prova d'água. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua esposa, seus filhos e suas noras, além de um par de cada espécie animal, um macho e uma fêmea, para garantir a continuidade da vida na terra após o dilúvio. Deus, então, fechou a porta da arca e as águas começaram a subir. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, cobrindo até os picos das montanhas mais altas. A arca flutuou sobre as águas, protegendo seus ocupantes. Durante este tempo, a família de Noé teve que cuidar dos animais, alimentar-se e manter a arca em condições seguras. A descrição bíblica sugere uma convivência harmoniosa e ordeira, apesar das circunstâncias desafiadoras. Após 150 dias, as águas começaram a diminuir e a arca finalmente repousou nas montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo
que voou de um lado para o outro até que as águas secaram. Depois, ele enviou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, enviou novamente a pomba, que voltou com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que as águas tinham recuado. Após mais 7 dias, Noé enviou a pomba novamente, e desta vez ela não retornou, indicando que havia encontrado um lugar seco para viver. Quando a terra secou, Deus ordenou que Noé saísse da arca com sua família e todos os animais. Eles saíram para um mundo renovado, pronto para ser repovoado. Noé então construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação. Deus aceitou o sacrifício e fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal desta aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo de esperança e renovação. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Assim, a humanidade começou novamente, descendendo de Noé e seus filhos, repovoando a terra e continuando a história humana. O mistério da localização da arca tem intrigado exploradores e arqueólogos por séculos. A Bíblia menciona que a arca repousou nas montanhas de Ararat após o dilúvio. O Monte Ararat, localizado na atual Turquia, tem sido o foco principal dessas buscas. Desde o século XIX, várias expedições foram organizadas para encontrar vestígios da arca. Exploradores, arqueólogos e até satélites modernos têm varrido a região na esperança de descobrir restos da lendária embarcação. Em 1959, uma formação geológica conhecida como Durupinar foi identificada perto do Monte Ararat e inicialmente aclamada como uma possível descoberta da arca. No entanto, investigações subsequentes concluíram que se tratava de uma formação natural. A busca pela arca tomou um rumo mais tecnológico nas últimas décadas, com o uso de imagens de satélite e radar de penetração no solo. Essas técnicas avançadas identificaram anomalias na região de Ararat, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. A falta de provas concretas não diminuiu o entusiasmo de muitos exploradores e pesquisadores, que continuam a acreditar que a arca está enterrada em algum lugar nas montanhas da Turquia, esperando para ser descoberta. O mistério da Arca de Noé não se limita à sua localização física. Ele também se estende ao significado e à interpretação da história. A narrativa é rica em simbolismo e tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. Para os crentes, a história da arca é uma prova do julgamento e da misericórdia de Deus. O dilúvio representa a ira divina contra a corrupção humana, enquanto a arca simboliza a salvação e a aliança de Deus com a humanidade. Noé é visto como um modelo de fé e obediência, alguém que confiou em Deus mesmo quando suas instruções pareciam irracionais. Numa perspectiva moral, a narrativa também possui um forte componente moral. A construção da arca e o subsequente salvamento de Noé e sua família servem como um lembrete da importância da justiça e da integridade. O dilúvio é uma metáfora para as consequências do comportamento imoral, enquanto a arca representa a proteção oferecida pela virtude e pela fé. Os cientistas abordam a história da arca sob uma luz diferente. Alguns veem a narrativa como uma alegoria, enquanto outros investigam a possibilidade de eventos históricos que poderiam ter inspirado a lenda. A teoria de um dilúvio local, em vez de global, é uma explicação comum entre os geólogos. Evidências sugerem que inundações catastróficas ocorreram na antiga Mesopotâmia, potencialmente dando origem à história do dilúvio. Além disso, os biólogos e paleontólogos discutem a viabilidade de se acomodar todas as espécies animais em uma única embarcação. Argumenta que, mesmo considerando a diversidade de espécies na época, a arca teria sido incapaz de abrigar a quantidade de animais necessária, além de fornecer alimento e manter as condições necessárias para a sobrevivência. A Arca de Noé
transcende as fronteiras religiosas e culturais, simbolizando esperança e renovação. Em tempos de catástrofes naturais e crises humanas, a história da Arca é frequentemente evocada como um símbolo de resiliência e redenção. Essa narrativa inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, perpetuando seu impacto cultural e emocional ao longo dos séculos. Apesar da reverência com que muitos abordam a história da Arca de Noé, ela também atrai considerável ceticismo. Críticos argumentam que a narrativa é um mito ou uma parábola, sem base em eventos históricos. Eles apontam para a falta de evidências arqueológicas e as inconsistências científicas na história. A ausência de evidências físicas da Arca é uma das maiores críticas. Nenhuma expedição conseguiu encontrar vestígios convincentes da embarcação, apesar de numerosos relatos de avistamentos e supostas descobertas ao longo dos anos. Os críticos afirmam que, se a Arca realmente existisse, algum vestígio já teria sido encontrado, especialmente considerando a magnitude do evento descrito. A história do dilúvio global enfrenta desafios significativos da perspectiva científica. Geólogos não encontraram evidências de uma inundação global que teria ocorrido dentro do período de tempo que a narrativa bíblica sugere. Além disso, a logística de abrigar e cuidar de milhões de espécies animais em um único navio levanta questões sobre a plausibilidade da história. O surpreendente mistério da Arca de Noé continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Seja vista como uma alegoria espiritual, um mito cultural ou uma história com base em eventos reais, a narrativa ressoa profundamente na consciência humana. A busca pela Arca e a interpretação de seu significado revelam tanto sobre a natureza humana quanto sobre o próprio relato. Independentemente de acreditarmos na literalidade da história ou não, a Arca de Noé serve como um poderoso lembrete das histórias que contamos para dar sentido ao nosso mundo, refletir sobre nossa moralidade e expressar nossos medos e esperanças. Em última análise, a verdadeira Arca pode ser a capacidade humana de criar, interpretar e encontrar significado em nossas narrativas compartilhadas. Você que acompanhou o vídeo até aqui, se inscreva, compartilhe e curta nosso canal, Caminhos de Fé com Jesus, para que este canal seja uma fonte de bênçãos e sua vida. Um forte abraço e Deus o abençoe grandemente.